vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo em paz? Aí na sua família, né? Na sua casa, tá tudo em paz? E na nossa escola, como é que vocês estão? Estão conseguindo acompanhar as aulas direitinho? Já voltamos à nossa rotina ou ainda não? Tem você que também está em casa, não é somente em casa. Mas enfim, eu estou aqui torcendo para que todos estejam bem, tá bom? Todos os príncipes e princesas do oitavo ano. Mas vamos continuar o nosso trabalho? Essa é a nossa primeira videoaula desta semana, não é? Nós temos aula de reforço da semana passada, né? Do conteúdo trabalhado na semana passada. E quem é que está lembrado aí? O que foi que nós trabalhamos na semana passada? Hã? Fala aí. Estão lembrados? Quem não lembrou, vai lembrar agora. Olha aí, nós falamos sobre a energia elétrica, né? Como ela chega até nós. E em nosso livro está nas páginas 214 a 221. É lá que nós vamos fazer o nosso reforço agora, tá bom? E aí? Gente, nós já sabemos, né, o quanto a energia é importante nas nossas vidas, o quanto nós dependemos, né, da energia para várias ações no nosso dia a dia, na nossa casa, né? Não é só para acender uma lâmpada, mas nos vários eletrodomésticos, eletroeletrônicos que temos em casa, nós usamos bastante mesmo, é muito dependente, né? Nós somos muito dependentes da energia elétrica. E, inclusive, a gente está pagando tão caro por ela, né? Ela é caríssima. Mas, assim, ela é fundamental para que a gente realize as nossas atividades, que supra as nossas necessidades. E nós vimos aí alguns exemplos de transformações de energia, né, que já foi visto no capítulo anterior. A energia elétrica se transforma em vários tipos de energia. Então, a depender do aparelho que a gente use, ela pode gerar movimento, que é o exemplo do ventilador, do liquidificador. Ela se transforma também em energia luminosa, energia sonora, não é? Então, temos os exemplos aí, produzindo calor, como no ferro de passar roupas ou no chuveiro, luz e som, como nos televisores e computadores, produzindo movimento, como no ventilador, na máquina de lavar. Enfim, ela se transforma numa série de novas formas de energia, certo? Nós vimos que ela é muito utilizada em muitas atividades humanas, não é? Tanto na nossa casa, quanto na rua, quanto na roça, para em um monte de lugares, né? Nas empresas, em todos os lugares vai ter energia elétrica. Mas você sabe como é que ela é obtida e como ela chega até onde você mora, não é a nossa energia, de onde é que ela vem. Gente, nós já vimos que o transporte é feito, né, através de fios e cabos condutores. Como esses cabos são muito longos, a perda de energia no transporte, desde a geração de energia elétrica até a chegada do consumidor final, que pode ser uma residência, né, um estabelecimento comercial ou uma indústria. Aí vamos lá. A corrente elétrica passa inicialmente por subestações de transmissão que possuem transformadores, né? O que é que faz os transformadores? Eles aumentam a tensão elétrica de modo a reduzir a intensidade da corrente elétrica. Isso diminui a perda de energia pelo aquecimento dos fios. A energia elétrica vai para outra subestação que irá reduzir a tensão e depois segue para as ilhas de distribuição, compostas de postes que sustentam os fios condutores. A energia chega à caixa do medidor, ou relógio de luz, que mede o consumo da energia de cada residência, né? Aí já chegou nas nossas casas e fica disponível, né? Conforme foi feita a instalação na casa da pessoa. Olha aqui o exemplo, o esquema dá pra gente entender, né? Uma usina aqui, uma hidrelétrica, aí tem a estação geradora, então gerou energia. Aí ela vem, olha aí, ó, o transformador da usina aumenta a tensão gerada de 10 mil volts para 300 mil volts para transportar energia a grandes distâncias, né, por uma linha de transmissão. Olha aí as linhas de transmissão, gente, vão para lugares bem distantes, né? A transmissão ocorre a aproximadamente 300 mil volts, então muita energia. As torres de alta tensão, no transformador, a subestação receptora reduz a tensão, né, quando ele já chega na subestação, reduz bastante, né, para 13.800 volts. É a voltagem que pode ser utilizada pela indústria.
A partir da subestação de transmissão, ela chega no transformador. Esse transformador já vai reduzir para 220 ou 110, certo? E aí já está pronta para ser distribuída para as casas, certo? Deu mais ou menos para entender o percurso da energia? Nós também falamos em recursos renováveis e não renováveis. Será que nós lembramos qual a diferença entre esses dois tipos de energia, né? Esses dois tipos de recursos? Deu para lembrar qual que é renovável, qual que não é renovável? Nós vimos que a energia elétrica não é o único tipo de energia que utilizamos no cotidiano. Por exemplo, nós temos os fornos, fogões, né, e alguns chuveiros. Nosso fogão, não é tão conhecido de todos. Nós não utilizamos o botijão, né, a gás. Então, é outra forma de energia, né? Essa energia vem a partir do gás. E esse gás é derivado do petróleo, né? O gás liquefeito de petróleo ou um gás encontrado em depósito subterrâneo, que é o gás natural. Esses gases e outros compostos conhecidos como combustíveis armazenam energia química. Então, quando eles são queimados, essa energia pode se converter, né, com a ajuda de outros processos, em calor ou em movimento, por exemplo. Nós também vimos que além do gás, o carvão mineral e outros derivados do petróleo também são exemplos de combustíveis fósseis, né? Tudo que vier do petróleo é fóssil, que lembram lá como é que é formado o petróleo há milhões e milhões de anos, não é? Os restos orgânicos que se acumularam lá embaixo, olha aqui o esquema, dá para entender. Olha aí, muitos vegetais e outros organismos foram soterrados ao longo de milhões de anos, então ficaram lá embaixo. Aí, durante as centenas de milhões, os restos orgânicos sofreram grande pressão das camadas de sedimentos. Vocês lembram das rochas sedimentares, né? Camada após camada. Olha aí. Aí, nesse tempo, essa pressão e o calor fizeram com que os restos orgânicos se transformassem em óleo e gás em reservatórios entre as rochas. Então, olha aí o petróleo. Então, é algo que acontece há milhões de anos, né? Que aconteceu, né, há milhões de anos. E hoje o homem utiliza esse petróleo, né, para produzir uma infinidade de materiais. Então, são os derivados do petróleo, né, os combustíveis fósseis. Gente, mas nós estamos consumindo esses recursos em uma velocidade maior do que aquela com que eles se formam na natureza. Então, a gente já sabe que ele leva milhões de anos para se formar. Mas a gente consome bastante, né? Muito rápido. Muito rápido. Então, não dá tempo dele estar se formando de novo. Né? O nosso uso, a nossa emergência é maior do que a formação deles. Então, nesse caso, como ele demora a se formar, ele é chamado de recurso não renovável, certo? Recurso não renovável. Então, já ficou evidente para a sociedade que não podemos depender apenas desses recursos. Se ele pode acabar, não é? Se utiliza todo o petróleo que está pronto, como é que vai dar tempo a alcançar a pegar mais petróleo? Então, se a gente consome mais do que o que produz. Então, é assim, é claro que a gente não pode ficar só dependendo do petróleo, né? Já que ele pode acabar, então tem que procurar outras fontes, né, de energia. Então, lembrando, recurso renovável é aquele que demora muito tempo para se renovar. Aí vamos continuar aí. Olha aí, nós também falamos dos minerais que são extraídos dos metais. Aliás, os metais que são extraídos dos minerais, né, que são usados na produção de eletrônicos e outros objetos, que também são recursos não renováveis. Vocês lembram lá que as rochas são formadas por minerais? Né? Então, assim, a medida é a mesma forma do petróleo. Se a gente consome mais, não dá tempo ele ser produzido com toda essa rapidez. Então, da mesma maneira, os metais, né, que são extraídos dos minerais. Não dá tempo o consumo. Agora, já os recursos renováveis são aqueles que podem ser repostos à medida que são consumidos. Então, quer dizer que eles podem ser produzidos pelo ser humano ou pelos ciclos naturais à medida que são consumidos, possibilitando seu uso permanente. A exemplo da água. Lembram lá do ciclo da água, né? A água de hoje é a água de milhões de anos no nosso planeta, né? Então, ela está sempre nesse ciclo. Ela vai e volta. Mas tem um problema. Qual é o problema da água? É a poluição, né? A contaminação. Que a gente não vai usar uma água contaminada. Vai fazer mal, então a gente não pode.
Só que acontece isso bastante, né? Olha nessa imagem, que tristeza. Olha esses canos aqui. O que é que vocês acham que são eles? Esgoto, não é? Então está sendo despejado no córrego. Olha aí. E aí como é que vai utilizar essa água desse córrego? O coitadinho chega a estar fininho, ó. Tá vendo? Que perigo, né? Não pode nem botar o pé dentro do córrego. Então, gente, mesmo sendo renováveis, a disponibilidade desses recursos depende de alguns fatores, né? O seu uso não pode ser mais rápido do que a velocidade de reposição. E os recursos precisam ser protegidos contra a poluição, né? Porque a gente já usa. E além do uso, ainda tem esse problema de poluição, né? Ou desequilíbrio ecológico. No caso da geração de energia, investir em fontes renováveis pode reduzir o uso de combustíveis fósseis. Então, vamos conhecer aqui as vantagens e desvantagens dessas fontes de energia. Aí nós falamos das usinas hidrelétricas, que é a maior fonte de energia do nosso Brasil, é a que vem, né, das usinas hidrelétricas, que é produzida através da força da água, certo? Mas para fazer uma hidrelétrica tem que represar grande área, com isso vai causar inundação, né? Se tiver população, se tiver comunidades, né, cidades povoadas por perto da hidrelétrica, né, próximo ao rio, onde vai fazer a barragem, aí vai ter que inundar tudo, essas pessoas vão ter que ir embora. Se tiver a vegetação, também acaba destruindo a vegetação, porque vai ficando alagado. Os animais que morarem, que viverem por lá, também vão ter que procurar outro lugar para ir. Então, tudo tem sua vantagem e sua desvantagem, né? Acaba, às vezes, tendo que mudar o curso do rio. Assim, é uma obra bem grandiosa. Mas elas são importantes, né? Porque produzem energia, certo? Então, gente, nós também conhecemos, né, como é o funcionamento da turbina, o funcionamento no hidrelétrico, né, para chegar a produzir energia, certo? Nós vimos dos impactos socioambientais, que nós já acabamos de falar, né? O que é que acontece? Olha aí, as áreas alagadas, né, acaba destruindo espaços que eram habitados, né, pelas pessoas ou pelos animais. Olha aí a área inundada, uma floresta inundada, certo? Então tudo tem o seu lado positivo e o lado negativo. Olha aí. O que é importante? É fazer as melhores escolhas, né? Produz a energia porque a gente precisa da energia e que agrida o mínimo possível, né, do meio ambiente para não destruir tudo. Para saber mais, geração de energia e eletromagnetismo. Aqui é o esquema simplificado do gerador elétrico. Como vimos no capítulo anterior, o movimento de um ímã próximo de um fio condutor pode gerar corrente elétrica. Esse princípio é usado em usinas de geração de energia elétrica, como a hidrelétrica, a termoelétrica e a nuclear. Nelas, diferentes recursos são usados para movimentar turbinas que fazem girar, dentro de um gerador, eletroímãs no meio de espiras de fios condutores. Desse modo, a energia cinética é transformada em energia elétrica. Observe que a energia é sempre se transformando, né? A energia cinética se transforma em energia elétrica. Quando chega na nossa casa, a energia elétrica se transforma em energia cinética. E por aí vai, né? Nas diversas fontes ou formas de energia, certo? Então, nós temos uma atividade, não é? Vamos lá fazer? Olha aí, gente, aplique seus conhecimentos. A partir do que a gente já falou hoje e também nas semanas anteriores, né, que já falamos de outros tipos de energia, de fontes de energia. É assim que a gente vai responder agora a primeira, utilizando esses conhecimentos, certo? Agora, nessa primeira aula, nós já falamos, né, já retomamos o assunto das hidrelétricas, mas não existe só energia produzida em hidrelétrica, não é? A gente já sabe que ela é produzida em outras fontes também, né, através do vento, do sol, não é? Com outros combustíveis, né, de biomassa, etc. Mas vamos lá, você conheceu neste capítulo algumas formas de energia, dentre elas hidrelétrica, solar, eólica, de biomassa, nuclear e geotérmica. Agora no caderno, identifique entre elas as que possuem as características abaixo. Então vamos lá, na letra A, energia obtida da energia dos ventos. Nós estamos falando de qual fonte? Fonte é eólica, isso mesmo. A letra B, são exemplos dessa fonte o álcool e o biodiesel.
Qual é a fonte? De biomassa. Muito bem. A letra C, originada de substâncias radioativas. Estamos falando da energia nuclear. Muito bem, energia nuclear. A letra D, captada por placas, está disponível apenas de dia. Então, estamos falando da energia solar. A letra E, gerada por queda d'água, que é a que nós acabamos de falar, é a hidrelétrica. E a letra F, gerada pelo calor da Terra, vai ser a energia, a fonte geotérmica, certo? Então, respondemos a primeira. Se vocês tiverem alguma dificuldade, agora não tem mais, né? Porque já foram citadas todas elas. Na segunda questão, vocês vão responder, né? Classifique as fontes de energia a seguir como renováveis ou não renováveis. Petróleo, energia hidrelétrica, energia solar, carvão mineral, gás natural, energia eólica, biomassa e energia nuclear. Vocês vão olhar, vocês podem dar uma olhada novamente lá no livro para vocês conferirem no caso da dúvida, certo? E se a dúvida ainda permanecer, não deixe de procurar o professor, certo? Mas não deixe de fazer a atividade, tá bom? Então, nós encerramos a nossa primeira videoaula e daqui a pouquinho a gente volta com a segunda videoaula, continuando a falar sobre as fontes de energia, renováveis e não renováveis, tá certo? Então, até daqui a pouquinho.